Meus amigos, neste vídeo eu quero falar um assunto muito delicado. A questão do divórcio. Por que tantas pessoas que se casam estão se divorciando hoje em dia? Vamos ler pela ótica do Senhor e a ótica do Evangelho. O que eles pensam sobre o divórcio? A tragédia de lares desfeitos. Por toda parte de nosso país e do mundo, vemos a tragédia de lares desintegrados, pais e mães separados, filhos crescendo sem os afetos naturais. Os filhos têm direito às bênçãos provenientes dessa sagrada união que é o casamento. Eles têm direito ao amor e cuidado de pais devotados e a felicidade e dedicação trazidos pelo genuíno devotamento. Quando essas bênçãos se perdem, toda a humanidade sofre. E a integridade do governo se enfraquece. É uma vergonha e desgraça que tanto mal provenha de lares desfeitos. É uma vergonha. E isso se dá em grande parte por nos termos esquecidos de Deus. Sabiam? E de nossas obrigações de servir e honrá-lo. Honrar esse Deus. Na verdade, temos bastante motivo para arrependimento e para o retorno à simples devoção do genuíno cristianismo. Vocês sabiam que o divórcio não faz parte do plano do Evangelho? Não faz parte. Vivesse a humanidade inteira em estrita obediência ao Evangelho, naquele amor gerado pelo Espírito do Senhor, todos os casamentos seriam eternos. E divórcio seria coisa desconhecida. Ninguém nem ia falar no divórcio. O divórcio não faz parte do plano do Evangelho, tendo sido introduzido devido à dureza de coração e incredulidade do povo. Quando os fariseus tentaram a Jesus Cristo, dizendo, abre aspas, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? É uma pergunta que os fariseus fizeram para Cristo. Aí Cristo respondeu, abre aspas, não tendes lido que aquele que os fez, no princípio ele fez macho e fêmea, os fez e disse, portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, quando perguntaram por que Moisés permitira o divórcio, a resposta do Senhor Jesus Cristo foi, abre aspas, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não era assim. Fecha aspas. Além disso, o que Deus ajunta é eterno. Tudo que Deus ajunta é eterno. Infelizmente, a maioria dos casamentos celebrados não são pela vontade de Deus, mas pela vontade do homem. Sabiam? Entre os santos dos últimos dias, os casamentos são eternos. Se devidamente celebrados, porque o Pai Celestial deu o convênio do casamento que é recebido pelos casais que vão ao templo para ali receber sua bênção. Vocês sabiam que a salvação pode ser perdida por causa do divórcio? Vocês sabiam? Jamais haveria um divórcio nesta igreja se marido e mulher estivessem guardando os mandamentos de Deus. Jamais. Durante a semana, chegou ao meu conhecimento o caso de um homem e uma mulher casados no templo e para o tempo e toda a eternidade, que se cansaram um do outro. Um se cansou do outro. Eles criaram uma família. Agora ele quer seguir seu caminho e ela também quer seguir o caminho dela. Mas eles querem continuar amigos. Não existe ressentimento entre eles. Simplesmente se enfadaram e desejam mudar. Eu faço uma pergunta, será que eles têm o espírito do Evangelho em seus corações? Será? Digo-vos que não.
pois do contrário não estariam mutuamente enfadados. Não poderia acontecer. Eles se cansaram de viver os princípios da verdade eterna. Tivesse no coração o amor de Deus, um homem não se enfadaria de sua mulher. A mulher não se cansaria do marido se tivesse no coração o amor de Deus, o primeiro de todos os mandamentos. Seria impossível. E depois as crianças, essas crianças que nasceram no casamento. Eis aqui um lar desfeito. Esse casal consegue o divórcio e depois talvez queiram também que seu selamento seja cancelado. Que tenha acontecido isso. Querem casar-se com outra pessoa. Eles querem ser felizes com uma outra pessoa. E aí tendes um lar desfeito. O que irá ser dos pais? O que vai ser dos filhos? Terão estes qualquer direitos? Os filhos terão quaisquer direitos? Os pais se separam. Ou se separaram. Cada um segue caminho diferente, mas eles querem ser amigos. E então esperam casar-se novamente para o tempo e toda a eternidade. E entrar no reino celestial de Deus para receberem todas as bênçãos da exaltação. Terão direito a isso? Não pelo que leio nas Escrituras, eles não têm esse direito. É lógico que certos divórcios são justificados. Naturalmente, temos casos piores que esse. Temos casos em que a mulher talvez esteja justificada em procurar alívio de ser separada de um marido brutal, que vive segundo a carne, cuja incontinência é tamanha que torna a sua vida desgraçada, e não estão guardando os mandamentos recebidos. Mandamentos recebidos quando se casaram no templo para o tempo e toda a eternidade, onde se espera que ele ame, onde se espera que o marido ame, respeite sua esposa e cuide dela com toda humildade, toda a fé e entendimento do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo não é carnal. Por que então existe o divórcio? A desobediência que traz o divórcio. Quando acontece o divórcio entre pessoas casadas no templo, é porque violaram os convênios e obrigações que assumiram de serem fiéis um ao outro, fiéis a Deus e fiéis à igreja. Se continuarem vivendo nessa fidelidade, se tiverem amor no coração um pelo outro, respeitam os direitos recíprocos e não procuram aproveitar-se indevidamente do outro, mas demonstram apropriada consideração, não haverá fracasso. Os filhos têm direito a uma união familiar estável. Vocês sabiam que os filhos têm direito? E quando um homem e uma mulher são casados no templo para o tempo e toda a eternidade, e depois procuram uma separação legal, e talvez venha o presidente da igreja para obter um cancelamento, o que eles fizeram? Provavelmente nasceram filhos, e esses filhos pertencem a Deus. São filhos de Deus, enviados àquele lar com todos os direitos de proteção e diretriz por parte de pai e mãe, para serem edificados e fortalecidos na fé e irem para os céus, para o reino celestial, com o pai e a mãe, a fim de assentar-se com eles em exaltação e glória. Olha que bonito. Frequentemente, porém, um homem e mulher não conseguem viver juntos. Muitas vezes por causa de alguma coisa trivial. E então se separam. O que fizeram a esses filhos? O que esse casal fez a seus filhos? Destruíram seus direitos divinos, tirando-los, arrasando a família. E como irão para as eternidades enfrentar seu Criador nessas condições? Como? Bem, reconheço que há certos casos em que a mulher necessita de uma separação. Talvez o marido deva separar-se, mas sempre devido a uma violação. Uma grave violação dos convênios feitos, não por assuntos triviais. Mas aqui temos um lar desfeito, filhos deixados sem um ou ambos os pais, sem o pai ou sem a mãe, para serem talvez pela misericórdia de Deus, o Senhor Onipotente, acolhidos em alguma outra família fiel,
serem adotados por essa família como seus para toda a eternidade. Pensem nisso quando vocês forem pedir o divórcio. Os que violam esse sagrado e solene convênio vão passar horas amargas. Se forem culpados quando comparecerem ante o tribunal de Deus, pois romperam os laços de uma união eterna e perderam sua promessa de exaltação no reino de Deus. Existe uma punição do Senhor por divórcio? Se quiseres saber quão grave é pedir divórcio, lê o que o Senhor fala a respeito do Sermão da Montanha, tanto no Novo Testamento como no livro de Mórmon, o Sermão da Montanha que ele falou foi feito aos nefitas. Se entendêssemos, se compreendêssemos o que o Senhor diz ali, digo-vos, o povo se sentiria temeroso se ele entendesse o Sermão da Montanha. Em lugar de querer separar-se por alguma questão trivial, eles ficariam amedrontados. Segundo a lei da igreja, o casamento, segundo a lei da igreja, o casamento é a mais santa e sagrada das ordenanças. Se forem fiéis aos seus convênios, ele proporcionará a marido e mulher a plenitude de exaltação no reino de Deus. Quando esse convênio é rompido, trará miséria eterna para a parte culpada, pois todos nós temos que responder por nossos atos cometidos na carne. É uma ordenança da qual não se pode zombar. Não zombe dessa ordenança. E os convênios feitos no templo não podem ser quebrados sem medonha punição para o culpado. Mas a perfeição, irmãos, ela vem pelo casamento, não pelo divórcio. Não ter outra pessoa no lugar da sua amada ou no lugar do seu amado. O casamento, a vivência do casamento vai trazer a perfeição. Quando um casal é casado no tempo, deve procurar viver em paz e harmonia. E isso não deve ser impossível se ambos forem membros fiéis da igreja. As pessoas jovens devem procurar tolerar as fraquezas reciprocamente e superá-las. Tem que ser recíproco isso. Você é jovem, né? Vai ter muitas fraquezas no casamento. Você tem que engolir sapo, como diz. Se viverem dignos de exaltação, hão de entrar no reino celestial sem as fragilidades e fraquezas da mortalidade e serem perfeitos. Esse poder para ligar e desligar. O Senhor entrega ao presidente da igreja as chaves do reino. E o presidente tem o direito de ligar na terra e nos céus. E o direito de desligar na terra e desligar no céu. Se as circunstâncias o justificarem, ele pode cancelar o selamento. E o Senhor vai sancionar esse cancelamento. Porém, jamais deveria haver divórcio por questões triviais. Vocês sabem que uma injúria pode destruir uma nação? Injúrias destroem nações. A injúria a esta ordenança do casamento tem sido a principal causa da decadência de nações. Quando se perde a santidade do convênio matrimonial e os votos são quebrados, a destruição é inevitável. Este princípio não pode ser encarado com espírito de desrespeito e indiferença. Deve ser muito mais que um contrato civil. Nenhuma nação pode sobreviver ao abuso desse princípio, isso é do casamento. Roma, Grécia, Babilônia, Egito e muitos exemplos, muitas outras nações devem sua própria decadência à violação do sagrado convênio do casamento. A ira de um Deus justo acendeu-se contra elas por causa de sua imoralidade. Os restos de civilizações mortas no continente americano dão prova silenciosa, vai lá nas ruínas, dão prova silenciosa, mas convincente de que a falta de castidade e desrespeito a esse sagrado convênio foi o que provocou seu julgamento final. Vocês sabiam? Mantenham o casamento, mantenham a qualquer custo. Não peçam o divórcio, porque não faz parte do Evangelho.